Hoje eu vim falar sobre o testamento vital. O testamento vital é um testamento que é feito para valer durante a vida da pessoa. Bem diferente do testamento tradicional, muito mais comentado, né? Que é a predisposição patrimonial após o falecimento de alguém. O testamento vital, então, como dito, ele é para valer durante a vida da pessoa. Mas em que situações? Por exemplo, no caso de um estado vegetativo, de um coma, a gente pode então utilizar o testamento vital para definir quem seria a pessoa responsável para decidir sobre tratamentos médicos, no caso, né, do testador não poder decidir por si só. E também que tipo de tratamentos a pessoa está disposta a receber. Por exemplo, ela pode deixar uma ordem de não ressuscitar, ou deixar uma ordem de não ser mantida viva por aparelhos que prolonguem, né, a sua vida sem lhe trazer nenhum benefício, ou às vezes até prolongando o seu sofrimento. E também ela pode designar um administrador do seu patrimônio. Querendo ou não, quando a pessoa está, por exemplo, em coma, ou eu só consigo pensar no coma. Quando a pessoa está em coma, ela tem um patrimônio que vai, ou dívidas até, né, que vai continuar gerando despesas. Se a pessoa for um pouco mais sortuda, vai continuar gerando renda. Então, pode deixar uma pessoa designada para fazer a administração desse patrimônio. O testamento vital, ele não é assim muito comum, não é muito comentado, até mesmo porque ele é muito barato de ser feito, né? Então, muitas pessoas às vezes não têm interesse também em falar sobre isso, mas nós vemos assim como uma alternativa bem interessante. Inclusive, eu particularmente tenho meu testamento vital, deixo guardadinho aqui na minha casa. E, né, se ocorrer uma eventualidade grave como essa, os meus familiares vão saber de que forma que eu gostaria que o meu patrimônio fosse administrado e quem que eu gostaria que decidisse se, né, o quanto prolongar minha vida, de que forma e, se for o caso, né, qual seria o momento de desligar as máquinas. Para que, né, se ocorrer, eu tenha possibilidade de ter uma passagem digna, né? Um instrumento de testamento vital, ele pode ser tanto público quanto particular. O que isso quer dizer? Ele pode ser feito tanto no tabelionato de notas, ou ele pode ser feito em casa ou no gabinete de um advogado, que seria mais recomendado, porque aí ele vai atender toda a legislação que existe sobre o tema. E aí eu vou só colar aqui o número da resolução do Conselho Federal de Medicina, que é 1995 de 2012, que dá diretivas antecipadas da vontade dos pacientes. Essa resolução, ela então vincula, né, o médico a observar, sobretudo, né, às vezes até contra a vontade dos familiares, ele vai observar, sobretudo, a vontade do paciente, que já deixou pré-determinada. Qual que é mais interessante fazer? Na minha opinião, os dois têm prós e contras. Eu, particularmente, faço um instrumento particular, ou seja, eu escrevo uma carta de próprio punho aqui na minha casa, deixo guardada, meu marido sabe onde está guardada essa carta, para que numa eventualidade ele vá lá, consulte quais são as minhas vontades, né, numa ocasião dessa. A vantagem disso é que, se eu mudar de ideia, a qualquer momento eu posso pegar aquela carta e alterar. Mas, por outro lado, ela não, a procuração que fica, né, os poderes que ficam designados, né, naquele documento,
podem não ser assim tão fortes, diferentemente do caso do instrumento público. Se eu for até um tabelionato de notas e fazer meu testamento vital lá por escritura pública, vai ficar registrado tanto a escritura declaratória, né, do meu testamento vital, quanto a procuração outorgando poderes para administrar o meu patrimônio. Então, seria muito difícil essa procuração não ser aceita, por exemplo, num banco, né? Então, os dois têm prós e contras. Mas aí, se for do seu interesse fazer o testamento vital, seria melhor conversar com um advogado da sua confiança para que ele possa te colocar, né, os prós e contras no seu caso e te ajudar a decidir qual seria a melhor alternativa, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas genéricas, vocês podem mandar aqui no direct, que a gente vai tentar compilar essas dúvidas e gravar um novo vídeo. Mas, se vocês tiverem dúvidas específicas, contratem, né, uma consultoria com o advogado de vocês e vamos lá, vamos utilizar mais esse instrumento jurídico.